Eu acho que abordando essa questão dos 20 quartos, isso é sempre muito importante, que a gente vê assim, muitas pessoas têm um sonho, né? Aposentar ou investir numa pousada e morar na praia e acha que vai viver um paraíso, né? E a gente sabe, aí eu acho que a pergunta-chave é: qual é o ponto de equilíbrio em número de quartos para que uma propriedade hoteleira dê lucro e você não trabalhe ali só com a barriga no balcão empatando dinheiro? A gente percebe aí muitas propriedades com 10 quartos, com 8 quartos, com 7 quartos, com 12 quartos, né? E a gente tem, eu vou deixar você falar, mas a gente tem um pensamento em comum, a gente já tocou nesse assunto várias vezes, né? E eu sempre digo, a gente sempre diz, o Hotel B2C sempre fala, né? Tem duas formas do hotel melhorar a performance dele de resultado em faturamento. Ou ele aumenta a quantidade de UHs, ou ele faz o upgrade do produto, né? Que aí assim ele começa a reclassificar o público que ele quer atingir, melhorando a diária média dele. Então, partindo desse princípio sobre ponto de equilíbrio de número de UHs para que um hotel tenha uma operação saudável, o que a sua experiência diz, Máximo? Então, excelente pergunta, porque eu tenho os dois lados da moeda. Eu já fiz também estudos sobre isso e identifiquei que uma pousada ou um hotel, para ter uma operação padrão e ser lucrativo, tem que ser a partir de 20 quartos. Perfeito. Abaixo de 20 quartos, ele vai ter dificuldade de encontrar um lucro ideal. Porque você trabalhar por seus esforços, fazer os seus investimentos para ter 10% de lucro, abre uma lojinha de roupa para vender para roupa feminina que você vai ter menos dor de cabeça e vai ter o mesmo lucro, 10%. Sim. Então, quando a gente está falando em hotelaria abaixo de 20 quartos, aí a gente tem que falar em diferenciais competitivos. Então, Ou você tem menos de 20 com uma diária bem alta e alto serviço, né? Ou você tem que ter no mínimo 20 se o seu público ali é econômico, até middle scale, né? Isso. Então, por exemplo, esta pousada de 7 quartos que a gente planejou, né? A gente planejou para ser uma pousada extremamente diferenciada, porque a gente sabe que 7 quartos, numa coisa padrão, não vai ter lucro nenhum, muito pelo contrário. Então, nós construímos um padrão de UHs, onde nós temos uma banheira ao ar livre, nós temos vegetações de Mata Atlântica, árvores frutíferas na varanda de cada quarto. Então, o hóspede está lá no quarto dele, ele sai para a varanda do quarto dele e tem um pé de jabuticaba com as frutinhas de jabuticaba ali para ele consumir enquanto ele está lá de estadia no hotel. Como eu falei, né, as camas são de padrão de 2,5 metros de largura, tudo feito sob medida. Aí você tem o ar-condicionado diferenciado, um ventilador de teto diferenciado com controle remoto. Enfim, aí você vai tendo uma série de coisas que não fazem parte da hotelaria padrão. E aí você constrói um diferencial competitivo e diferenciado que permite que você trabalhe uma diária mais elevada e aí você gera lucro, né, dentro de uma hospedagem de 7 quartos. E está sendo gerado. Com 1 ano de operação, eles já tiveram lucros. O Máximo, considerando aí, falando de uma propriedade de 20 quartos, né, e também pela sua experiência já nesse segmento, com várias análises, o que você julga saudável em termos de mão de obra? Quantos funcionários, né, a gente está falando de governança, para a quantidade de UHs? Certo. Isso até é um complemento à primeira pergunta, porque eu acho que ela tem totalmente a ver. Então, vou dar um exemplo de uma pousada típica, que tinha exatamente 20 quartos, ela era lucrativa, ela fechou por conta da pandemia, os donos não conseguiram sustentar, então essa pousada ela tinha uma performance de 40%. Né? A gente tinha os 3 recepcionistas e um folguista, né? A gente tinha 3 pessoas que atuavam na parte de governança, as camareiras, e essas camareiras já, né? Também trabalhavam no café da manhã. Tá. Então elas chegavam cedo, faziam café da manhã, serviam café da manhã, quando dava 10 horas encerrava o café da manhã e elas partiam para fazer a arrumação dos quartos, os 20 quartos, 3 pessoas, e a gente tinha
eu estou falando de gente contratada mesmo, com carteira assinada, CLT Sim, sim. direitinho. Tá? Então, tínhamos 3 recepcionistas, um folguista, 3 4, pessoas na governança, 7. não servia almoço nem jantar. Tá? Essa é uma típica pousada, né? Isso, típica pousada mesmo. E tinha um gerente, tá? Para coordenar tudo isso daí. A manutenção era Os, terceirizada? a terceirizada, a Tá. manutenção era Então a gente terceirizada. está falando de Chamava-se 8, folha de pagamento, 8 fixos. isso, 8 fixos, tá? Só para você ter uma ideia, essa pousada, os donos nem apareciam na pousada, tá? Eles compraram para investimento e puseram a equipe de profissionais para trabalhar para que eles não precisassem trabalhar. Ou seja, de 3, a gente está falando de 3 camareiras que serviam também o café da manhã. Para Uhum. 20 UHs, a gente está falando uma média de quase 1 para 7. Um funcionário para Exato. 7 quartos. Né? Isso, Aonde eu estou querendo construir um pensamento aqui para quem está ouvindo a gente, até para fazer matemática, né? Se você tem 4 funcionários, um exemplo, você tem 4 funcionários que lidam com café da manhã e com governança, com limpeza. Então a sua capacidade de atender vai teoricamente a 28, né? 28 Hs. E às vezes a pessoa tem essa mesma mão de obra lá, ele poderia ter 8 quartos a mais. 8 quartos a mais, a gente está falando de 8 vezes 30 dias no mês, 240 room nights, vezes 12, a gente está falando aí já de quase aproximadamente 3.000 room nights de estoque para vender com uma capacidade de um funcionário a mais, tendo 8 quartos a mais. Então, é esse nível de pensamento estratégico que é preciso também a gente passar para quem está ouvindo a gente, se ele tem capacidade de crescer nesse sentido. Tudo bem que ele pode falar assim, mas eu vou construir mais 8 quartos se a minha taxa de ocupação aqui não passa de 30%, então tem algo errado na estratégia. Né? Exatamente. Então ele está mal posicionado, o preço está inadequado, o destino, talvez o problema seja o destino, talvez ele precise trabalhar melhor junto com o mercado, o tráfego para aquele destino, a divulgação do destino, para depois o produto prevalecer. Então é uma série de fatores que tem que ser analisado, né? Mas eu queria trazer essa abordagem para justamente ver o seu pensamento também relacionado a isso. E é interessante esse comentário que você fez, porque a ferramenta hoje que eu aplico em todos os meus clientes de hotelaria, o BSC, ele disponibiliza um cenário para você simular exatamente esse comportamento. Se eu investir em mais 3, 4 quartos, para onde vai minha capacidade de venda, para onde vai, que investimentos eu vou fazer, para onde vai meu custo por habitação, para onde vai minha diária média. Então você consegue simular todos esses cenários para você poder tomar uma decisão mais assertiva. Legal. Compensa ou não compensa fazer esse tipo de investimento. Até para você entender, né, o payback, né, quanto tempo você vai trazer esse capital de volta, porque construir um quarto, né, a gente está falando já de obra civil, né? Quanto é o custo do metro quadrado naquele destino, né? 3 mil, 4 mil reais, enfim. A gente também tem um cliente em comum que ele está terminando um quarto lá, ele até está batizando como quarto presidenciável, um quarto diferenciado que não tem na Ilha Bela, aqui onde a gente está situado, e ele expôs 2 banheiras de hidromassagem, uma interna e uma externa. A externa no deck, com vista para o mar, tal. Então, assim, ele construiu um produto que aquilo ali vai render para ele uma tarifa diferenciada para aquele quarto. A gente falou aqui em crescer em UH, mas aí o seu cliente ele foi mais estratégico. Ele pensou em melhorar a diária dele, talvez com menos UH, mas na qualidade daquilo que ele está entregando, os diferenciais, né? Exatamente. E cada vez mais a gente vai perceber que os nossos hóspedes, vamos dizer assim, padrão classe A, classe B e no máximo classe C+, esse pessoal, esses hóspedes, esse turista que a gente chama de turista 4.0, inclusive, eles querem experiências, eles querem ficar em hotéis diferenciados, onde ele possa, assim, fazer uma foto no Instagram e falar assim, olha onde eu estou. Né? Virou um conceito instagramável até. Então eu tenho sempre orientado os meus clientes na hotelaria, querem fazer investimentos, façam investimentos em produtos que atinjam, que criem, possam criar uma experiência para o hóspede
e com isso você elevar a sua tarifa naquela, o H, para que ele possa ter um plus na venda no final do mês, né? Então, construir habitações com diferenciais competitivos e que isso seja um produto instagramável está em moda hoje em dia. É para quem tem capacidade de investir, né? A gente até dentro do Uhum, nosso a gente até dentro do nosso produto, a gente desenvolveu um produto que uma parceria com você é o Profit, né? E a gente uhum, desenvolveu, já trouxe aqui no estúdio para falar com a gente, com a Arquil, que é a parte de arquitetura, é fazer justamente a AQI, né? A avaliação da qualidade de investimento. É um conceito uhum, onde a profissional, a arquiteta, tem uma pós-graduação, um MBA dentro da Politécnica da USP, trouxe esse conceito de real estate para dentro da hotelaria. Então é você uhum, avaliar o tijolo e dentro dessa AQI a gente avalia o mercado, né, o retorno desse investimento. Então a gente somou esses dois conhecimentos aí para profissionalizar mais até o investimento e diminuir o risco. uhum, E a gente tem até um exemplo de um cliente nosso em Ilhabela, que ele tem alguns quartos standard, ele tem alguns quartos com banheira, e a gente percebeu que a performance dele dos quartos com banheira, um quarto com banheira vendia o equivalente a 7 quartos standard. Então, isso é um indicador quando você vai dentro dos dados, se os dados estão bem imputados, se você lê dados, se você minera dados, são estratégias de como você pode dar o upgrade no seu negócio, né? Você pode dar o upgrade na sua diária, no seu faturamento. Isso é um exemplo clássico. E isso faz com que, poxa, eu vou ampliar, eu tenho capacidade de ampliar, eu vou construir mais quarto standard ou vou partir para um quarto onde aquela categoria me dá o faturamento equivalente a 7 quartos standard. Então, uhum. então, acho que isso é relevante para uma reflexão também no ponto de vista estratégico, né? Vou deixar aqui Então, o Klaus se manifestar, fazer algum tipo de comentário ou pergunta.